talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Boa noite, pessoal. Obrigada por terem ficado depois do Jogo do Brasil. Bem-vindos à FIPEI, essa é a terceira FIPEI. Muito legal ver caras antigas e caras novas dessa festa. E, bom, eu vou apresentar a mesa e os novos amigos aqui com a gente. Essa mesa é quem contará a história, nossa ficção, biografia e potência das narrativas. Com o Thiago Velasquez, o Rafael Domingos Oliveira e o Marlon Pecum. E todos esses livros aqui são deles. A gente tem os livros ali depois para ler, quem quiser ir ali, receber autógrafos, conversar com os autores, que é bom. A ideia de fazer a mesa, eu vou apresentar eles rapidinho. Eu tenho algumas perguntas capciosas também, mas a ideia é ficar mais em liberdade para a gente conversar, todo mundo. E, enfim, vou começar pelo Thiago. O Thiago nasceu no Rio de Janeiro, ele é escritor, jornalista e mestre em comunicação e cultura da UFRJ. E doutor em literatura, cultura e contemporaneidade da PUC. Hoje ele está com o livro dele, que é o Romance. E é dono de uma tese muito auspiciosa. E vocês podem dar um Google depois. Ele vai falar o Rafael, que é aquele... Ele é historiador, educador, é doutorando em História Social pela USP e mestre em História pela USP também. Ou não, mentira, pela Unifesp. E ele também está com o livro dele, que é esse aqui, Voz Afro-Atlântica. E também você pode pegar o livro dele depois da mesa. E o Marcos, que é jornalista, né? Produtor de reportagens, edição e revisão dos textos em mídias sociais. E em março de 2020, no convite da editora Benalux, ele está publicando uma voz do bando. E também tem o livro dele ali, então todo mundo com o livro ali, para depois vocês darem um check. Eu vou passar para vocês a fala, mas primeiro eu vou só dar um parâmetro, né? Porque pessoas da letras, pessoas do jornalismo e pessoas da história, então são múltiplas áreas, né? E acho que nesse âmbito de biografia e autobiografia e ficção é um lugar muito novo, né? Ser um historiador, ou ser um jornalista, ou ser uma pessoa da letras, tem muito a dizer nesse prisma, né? De narrativas e de atuações. E todas as suas literaturas, de ambos, de todos os três, tem a ver de alguma certa forma com uma condição de liberdade, né? Seja ela em questão a sua tese, por exemplo, Rafael, que é sobre narrativas pós-abolicionistas, ou a do Thiago, que fala sobre essa condição de liberdade do gênero e do texto, ou a do Marcos também. Então, a minha primeira pergunta é como a autoficção se relaciona com essas condições de liberdade, seja ela liberdade na escrita, como forma, ou na narrativa, enfim. E como ela, de certa maneira, exerce uma função de liberdade criativa, ao mesmo tempo criando uma cadência de confinamento, um diálogo de si mesmo. Manda ver. Quem quiser. Bom, falaram que é quem tá no meio.
começar. No meu caso, assim, eu nem gosto de chamar de autoficção. A gente chama porque as pessoas entendem que é autoficção e é uma forma de pelo menos ter algum tipo de âncora. Mas, e aí pegando a ideia da autoficção, acho que o grande lance é justamente trabalhar nessa fronteira, né? Ou nesse signo que seria um signo híbrido. Ele é ficção e é autobiografia, né? Ele é os dois, ele não é um ou outro, né? Eu acho que esse é o grande lance. Não é uma dicotomia, não é um ou, é um e. Né? E com essa ideia de e, a gente começa a expandir esses campos, esses limites, o que, na minha concepção, abre bastante as possibilidades. Porque a gente começa a perceber que definir de uma forma muito precisa ou clara o que é ficção e o que é realidade talvez não seja tão possível assim. Se a gente for um tanto autocrítico e crítico, a gente percebe que a gente ficcionaliza o tempo todo e a nossa vida, enfim, né? E a escrita também bebe toda hora da nossa vida real. Então fica uma coisa um pouco um tanto imprecisa, mas eu acho isso rico, né? Eu acho isso dá umas possibilidades assim bastante interessantes. Eu acho que era nesse sentido que eu curti fazer. Nesse meu caso, também tem que essa autoficção é minha tese de doutorado. Então é uma tese de doutorado que é uma escrita ficcional, que é uma escrita ensaística, que tem e-mail, que tem foto, que tem desenho, que tem bate-papo de chat, que tem... Enfim, é como se eu pudesse ir agregando e o tempo todo, né? E é uma performance do autor no texto, né? Também. Então essa característica performática também. Então, para mim, não tem uma prisão do eu, porque quando eu faço essa performance do autor no texto, essa performance volta para o autor e altera o autor fora do texto também. Então é como se fosse sempre uma coisa que se retroalimenta. Está no texto, vocês leem, aí vocês ficam assim, meio, o que é e não é, aí vocês me olham, aí vocês me veem dessa forma, aí eu não tenho como negar certas coisas, eu passo a ser aquilo, né? E aí isso fica num mizanabime eterno, né? Uma coisa em espiral eterna. Então acho que é bastante amplo, essas possibilidades são muito grandes. No caso do Vozes Afroatlânticas, eu acho que o tema da liberdade ele é central porque o livro trata de autobiografias de homens e mulheres negros que vivenciaram a terrível experiência da escravidão entre fins do século XVIII ao longo do século XIX, que é um tipo de texto que no Brasil, mas a gente pode pensar no mundo afroatlântico, é pouco conhecido. A ideia de que pessoas escravizadas escreveram textos em primeira pessoa sobre a sua trajetória, sobre as suas vidas, e que isso constitui, no mundo moderno, uma tradição escrita, né? Então, acho que quando eu iniciei a pesquisa, a primeira questão que eu tive que enfrentar foi, de alguma forma, virar uma chave ali, que eu fui para esses textos como textos da escravidão, né, como testemunhos de pessoas que vivenciaram a experiência da escravidão, e logo, imediatamente, esses textos viraram libelo pela liberdade. Então, eram menos textos sobre a escravidão, embora a escravidão seja uma força que se impõe violentamente na vida desses sujeitos e, portanto, no texto, mas os textos constituem uma tradição de liberdade. Por isso que o livro fala Autobiografias, Memórias da Escravidão e da Liberdade, né? A condição da liberdade, no caso desses textos, ela é um horizonte o tempo inteiro, né? É um horizonte de expectativa, é uma busca incontornável na vida desses sujeitos, mas ela é o tempo todo uma experiência violentamente restrita, o tempo todo demarcada, né, desde a pequena, da menor noção de liberdade, do que a gente poderia chamar de liberdade, entender de liberdade, até a própria existência humana, né, a construção de uma subjetividade. Então, eu diria que não tem, nesse caso, e eu acho que de alguma forma
pensar a autobiografia no contexto da escravidão é uma coisa complexa, além de todas as complexidades que constituem a experiência escravista no mundo moderno, mas a pensar uma escrita autobiográfica tem a ver com as premissas de uma escrita biográfica, né? Quais são as premissas de uma escrita biográfica? A primeira delas é de que você é um indivíduo que possui uma subjetividade. Ao possuir essa subjetividade, você tem condições de narrar a sua história, e essa história vai interessar alguém. Toda essa descrição mínima que eu fiz aqui era absolutamente negada à população negra na condição de escravização. Então já começa por aí a ideia de que autobiografia e escravidão são duas palavras que caminharam absolutamente distantes e caminham, se a gente substituir escravidão por pertencimento racial, por exemplo, né? Caminham ainda distantes. Imaginem num contexto escravista, de sociedades escravistas como o Brasil, Cuba e Estados Unidos, que são as três espacialidades. Mas é a condição inseparável desses textos. Nenhuma dessas pessoas escreveu a sua história senão para estabelecer um espaço de liberdade na sua construção subjetiva ou objetivamente como um instrumento de luta, efetivamente, né? Muitas pessoas conseguiram a sua liberdade, saíram da condição de escravidão, se tornaram livres por meio dessas publicações, né? Então é a autobiografia, aí seja um documento histórico ou um gênero literário, isso importa muito pouco, porque no final das contas ela foi um instrumento para a liberdade, para a construção da liberdade. Para começar, eu diria isso. Oi, gente, boa noite. Primeiro quero agradecer a Flipei pelo convite, a Alfa Editorial e a vocês que vieram bater um papo com a gente hoje depois do jogo. Bom, eu procuro narrar histórias do dia a dia, que a gente vive, né? Eu sou jornalista e já fui para várias editorias de política, de economia, de esporte, polícia, e aí eu procuro narrar histórias que a gente vê, principalmente dentro do campo político. Então, eu não conto história de alma de outro mundo, eu conto história de gente como a gente, que vai ao bar, vai à praia, gosta de futebol, namora, briga com a namorada, briga com o namorado, mas sempre tentando narrar o que está acontecendo hoje, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, as histórias que eu escrevo são ambientadas no Rio de Janeiro. Nesse livro aqui eu denuncio as milícias, né? As milícias que tomam conta, assassinam, e a gente já conhece, todos vocês já conhecem a história das milícias, então eu procuro narrar e fazer uma denúncia do que tem acontecido no Rio de Janeiro. O golpe que deram na Dilma em 2016, né? Então as histórias estão sempre pautadas em cima disso. E aí eu vou contar, eu já militei em partido político há muitos anos, então a gente conhece um pouquinho, sabe como é que é, fui do movimento estudantil, então eu procuro contar essas histórias. O que eu penso é que chamo de autoficção, assim, eu até posso dizer que é autoficção, porque assim, tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho do outro, um pouquinho de todos nós nessa história. Até eu acho interessante porque as pessoas, quando leem alguns livros, eu estou falando dos meus, que eu escrevo, esse é o quarto, está sendo publicado, as pessoas acabam se identificando porque elas se veem ali, né? Tem gente que vai tomar um choquinho e que está combatendo, sabe, está no fronte de batalha. Eu vejo que a gente deve pensar sempre na escrita como uma forma de denúncia. Eu, como jornalista, eu trabalhei muito tempo com editoria de polícia no jornal Dia, né? Trabalhei no jornal do esporte, fazendo esporte, trabalhei no Gol.com, e eu vi muita coisa ruim. Então a gente vê como essas pessoas agem, né? Principalmente as milícias. Eu sempre falo a questão das milícias porque são bandidos, não deixam de ser bandidos, né? Estão lá achando que são policiais, muitos deles são bandidos, aliás, são todos bandidos. É uma área difícil para se trabalhar. Eu mesmo, quando eu trabalhei com esporte, fiz muitas denúncias sobre a CBF, que sempre não vale a conta de ladrões, a gente sabe disso.
E aí eu sofri muitas ameaças, né? E a partir disso, a partir dessas reportagens que eu fiz, eu comecei a escrever histórias. Aí, claro, tem uma questão ficcional também. Muitas das histórias são histórias pensadas, mas dentro de um contexto real, né? Então eu penso que a gente precisa pelo momento, dentro do que eu penso, assim, a gente precisa usar a escrita como forma de denúncia. Acho que também os colegas aqui devem usar a escrita como isso também. Tem uma coisa que a gente estava falando ontem, aqui, na verdade, na conversa com o do Rodrigo, do Balanço e Fúria, com o Dom Hélio, com relação a essas imagens que se promovem nesse espaço de confinamento. A gente vê isso muito no funk, narrativas e imagens, letras de narrativas e de imagens que constroem imagens desse outro espaço imaginário, e no espaço tão real quanto imaginário. A gente vê isso também nas narrativas epistolares, né? Porque no espaço de confinamento, como por exemplo em encarceramento, a única forma de comunicação é de forma de mensagens, existe uma certa dinâmica de distância, e isso de uma certa forma também é uma forma de autobiografar. E como isso se relaciona, essa autobiografia e esse espaço de confinamento, o espaço enfim, confinamento, prisão de uma certa forma, ou seja socialmente falando, ou nas prisões de fato, né? Como que essa autoficção se relaciona com essas estratégias estatais de confinamento? As imagens, vamos lá. Primeiro, acho que seria interessante contar um pouco para o pessoal e pedir desculpa porque eu respondi a primeira pergunta sem agradecer nada, nem ninguém. Mas a culpa é minha que fiz isso antes, desculpa. Eu copiei. Boa noite a todos e a todas. Quero, antes de tudo, segundo de tudo, agradecer o convite da FLIPEI para estar aqui, agradecer vocês que estão aqui compartilhando, conversando com a gente, aos meus colegas. As imagens, esse livro trata de 21 autobiografias, como eu falei, escritas por escravizados entre o fim do século XVIII ao longo do século XIX. É um recorte muito específico, muito pequeno, perto do conjunto amplo de textos autobiográficos escritos no contexto da escravidão, que a gente entende aí que são cerca de 250 a 300 autobiografias, né? Só para fazer uma pesquisa rápida aqui, quem já leu ou já conhece, já tinha ouvido falar da existência de autobiografias de pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas nesse período que a gente conhece? Quem já teve a oportunidade de ler ou já ouviu falar? Pouco, né? Ainda perto da maior parte das pessoas. Foi assim também que eu comecei essa pesquisa. Eu sou historiador, na minha formação toda dedicada ao tema da diáspora africana e da escravidão no Brasil. Já tinha uma pesquisa sobre crianças negras escravizadas, sobre a reprodução social da escravidão, né, que é um tema, a infância e escravidão, que é um tema que é pouco estudado também, relativamente pouco estudado na historiografia. Afinal de contas, a escravidão é uma instituição que se reproduzia socialmente a partir de um princípio de que nasce escravizado o filho da mulher escravizada, né? E esses primeiros anos da infância, efetivamente, de uma criança negra, filha de uma mulher escravizada, era pouco estudado. Comecei estudando isso aí, e aí cheguei nas autobiografias porque tomei contato com a autobiografia do Equiano, e aí eu já entro nessa conversa. Equiano, que foi um homem que vivenciou a experiência da escravidão, nasceu na região da África Ocidental, passou pela experiência do tráfico e escreveu, no final do século XVIII, uma autobiografia que teve enorme sucesso na época. Existiram muitas edições, esse texto circulou muito, foi muito citado, a tal ponto do Equiano ser uma pessoa, um nome conhecido no mundo atlântico, citado na imprensa inglesa, por abolicionistas brasileiros, enfim, é um homem atlântico nesse sentido, né, do termo. E foi essa autobiografia que me despertou para
para entender o conjunto dessas autobiografias. A primeira questão é entender justamente como que um sujeito que tem a sua experiência absolutamente marcada pela negação da sua humanidade se afirma humanamente nas piores, mais terríveis experiências, que é, e o que só pode ter sido a escravidão, por meio do texto escrito, por meio da sua narrativa, da sua história, né? E aí as imagens da liberdade, elas têm nesses textos um papel fundamental, que é a interlocução. Quem é o público interlocutor dessas autobiografias, né? Era a população branca e cristã daquele momento. O objetivo, com a publicação desses textos, era convencer a população branca e cristã que a escravidão era ruim e que, portanto, ela tinha que acabar. Por isso que são libelos da liberdade, né? Contar a sua história, onde eu nasci na região tal da África, os nossos costumes são assim, fazemos essas coisas, fui sequestrado na infância, levado para um navio, esse navio tem essas condições, foram meses de viagem, e as imagens vão aparecendo aí, né? Imagens que vão construindo um repertório comum, porque você começa a ler essas autobiografias desses lugares, são comuns, as representações que se constroem da violência e tal. E há uma imagem muito importante, pensando no público interlocutor, que são as imagens religiosas. Vou falar uma aqui que eu acho que é interessante. O público interlocutor desses textos, como eu falei, é a população branca cristã, sobretudo nos Estados Unidos, que são de diferentes confissões religiosas protestantes, né? Essas religiões, essas confissões, elas têm elas dão um destaque muito grande para passagens do texto bíblico, como, por exemplo, a travessia do deserto pelo povo hebreu, fugindo do Egito. Essas são imagens fortes e importantes para determinadas confissões religiosas. Os autores e as autoras, em condição de escravidão ou já livres quando escrevem as suas autobiografias, utilizam essa imagem do texto bíblico como referência para a experiência das populações dos povos africanos no contexto da escravidão. Só que fazem isso subvertendo uma lógica muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos daquele momento, que é a ideia de que os Estados Unidos é fruto do destino manifesto, né? de um destino da providência divina. Deus estabeleceu um destino para os estadunidenses, para aquele povo, os pais fundadores, essa história toda que a gente conhece do imperialismo, da linguagem do império, né? Esse lugar especial que os Estados Unidos têm, como predestinados ao sucesso. Isso já está ali desde o fim do século XIX, está em construção desde o final do século XVIII ao longo do século XIX, e as autobiografias trabalham com essa mesma referência que constitui a narrativa oficial da nação, só que subvertendo. Se a narrativa oficial diz que os Estados Unidos são o paraíso, é a nova Canaã, o novo território divino, esses textos estão atestando por meio da sua experiência que aquilo é um inferno. Que a travessia não é para a nova Canaã ou para o paraíso, mas é a travessia para o inferno. Então são textos que constroem imagens de liberdade por meio da imagem do horror, da violência, mas são mais do que isso, não são só testemunhos da escravidão, porque eu acho que seria muito reducionista pensar assim. São textos que estão interferindo no debate da formação do Estado, por exemplo. São intelectuais que estão tensionando projetos de Estado, de nação, por meio, por exemplo, da narrativa oficial. O texto bíblico e a Constituição dos Estados Unidos são dois textos sagrados. As principais imagens que essas autobiografias constroem e subvertem estão nesse âmbito da religião e do Estado. Acho que são imagens. Bom, agora sobrou eu para dar boa noite para vocês, agradecendo. Mas é que eu tinha que dizer, foi não. Eu nem sei o que falar depois que você falou, mas vamos lá. É que eu penso, bom, eu acho que isso que você falou é muito interessante e tentei pensar agora nas desigualdades ainda desses textos, né, dessas narrativas de si, ou mesmo quando não são narrativas de si, mas na localização de quem produz e no contexto social que se produz, né? Porque quando eu faço um texto, uma narrativa de si, eu, Thiago, homem branco, hétero, né, de classe alta, do doutorado, ninguém
questiona se é literatura ou não é literatura. É literatura e pronto. Ninguém está nem aí. Eu consigo muito performar isso e ficar bancando que a ficção para mim é bem confortável. E eu gosto claro, eu vou tensionar de outra forma esse meu lugar. Mas aí você pega o Ferrez, o Alan da Rosa, coisa e tal, ou a Carolina Marinho de Jesus e vão ter relato. Volta para o relato. Claro que tem a importância, como você disse, tem uma importância enorme, porque são subjetividades que estavam completamente à margem, é uma forma de agência, mas até se considerar esse outra instituição, literatura, tem que passar antes pelo relato, né? É como se, na verdade, a população branca estivesse interessada agora no relato desse pessoal que até agora não falou. E aí necessariamente não faz um julgamento estético, porque ele está interessado no relato. E obviamente que tem os dois, né? Como você disse, não é só uma autobiografia Eu Nasci, né? São textos que têm uma questão de representatividade, fundam uma nova nação, ou pelo menos disputam isso, né? Esses valores todos que estão em jogo. Então, quando eu penso isso hoje, eu acho que a gente ainda tem esse lugar ainda bastante demarcado dessa dificuldade de textos de pessoas subalternizadas de conseguir passar para um outro lugar além do relato, que é importante, mas que para alguém que nem eu, essa discussão já não é tão posta, não fica tão posta, né? Então, eu achei bem bacana isso que você falou. Ao mesmo tempo, nessa forma que eu escrevo, que é um texto híbrido, mais do que uma ficção, um texto híbrido, e aí pensando, e também, de novo, um outro problema que se coloca nessas desigualdades, né? Pensando numa pós-autonomia da literatura, uma literatura que não precisa afirmar literatura, porque tudo é literatura, aí a gente pode pegar o bilhete, o e-mail, seja o que for. De novo, quem é que pode pensar na pós-literatura? Né? Quem é que pode estar confortável com a pós-literatura, sendo que tem uma série de pessoas no mundo que não acessaram o espaço da literatura, né? Então, essas desigualdades continuam sendo reproduzidas. Assim, isso não deve fazer eu não pensar na pós-literatura, mas ao mesmo tempo que nem a modernidade, né? Que modernidade é essa? A gente tem uma série de modernidades, né? Que história universal? Não tem uma história, a gente tem uma série de momentos históricos coexistindo, né? A gente não pode pensar numa ideia de evolução, né? Estamos na pós-literatura. Estamos quem? Então, eu acho que, nesse sentido, pensar esses textos escritos assim, que é o bilhete, a carta do rapaz que está na prisão, ou que está confinado de certo tipo, e aquilo surgir, emergir de alguma forma, acho que para além, de novo, não quero usar o ou, quero usar o e, ele é ao mesmo tempo esse relato, ele é ao mesmo tempo esse testemunho de um tipo de realidade, mas ele também é um texto que tem um componente estético. Sempre tem. Ele tem uma intenção ali de várias formas, né? Ainda mais quando esse texto é pego de um lugar que sai da prisão e vira, vamos supor, entra num livro, entra num debate desse, ele está sendo posto em circulação de outra forma, portanto também vai alterar as formas de recepção, né? Quando isso começa a ser deslocado dos seus lugares, esses textos, ou qualquer outra coisa, textos no sentido mais amplo, também ganham outras potências e outras possibilidades. Eu acho que isso me interessa bastante, né? Pensar que é relato e é literatura, é um texto estético, para a gente não chegar só na Carolina Marinho de Jesus e falar assim, olha como é magnífico, ela falando da realidade dela. Para além disso, né? Para além disso. É magnífico, mas vai além. Ele é mais importante do que só falar da realidade dela. Ela tem um texto extremamente lírico e com trabalho de linguagem bastante rico e fala de uma realidade de vozes que até então, ou que são ainda hoje subrepresentadas. Acho que nesse sentido que eu penso esses vários textos, essas várias escritas de si. Eu penso que as pessoas atualmente elas estão muito mais interessadas do
que há 10, 15 anos atrás. Na verdade, o que falta é acesso, não é falta de interesse das pessoas. Então, na verdade, falta acesso para elas poderem, né, chegar a um livro seu, por exemplo, para poder, né, entender a escravidão, uma série de outras questões, de outros tantos autores. Por isso que eu acho que é bom estar falando aqui de escrever e-mail, escrever bilhete, mas tem que produzir mesmo. Sabe, e-mail, bilhete, mandar um para o outro, mandando aqui para ali, de lá para cá, e divulgar o pensamento. O pensamento precisa ser divulgado de uma forma. Né? Esse livro que está aqui hoje, né, que eu vim lançar aqui com vocês, eu pesquisei muito nele para falar sobre a Guerra Civil Espanhola, porque ela de uma certa forma, ela une, né? O que tem a Guerra Civil Espanhola com o Brasil? Tem muito até, né? Porque nós temos 10 brasileiros, incluindo uma mulher, que foram voluntários, foram lutar na Espanha contra o Franco. Né? O mais famoso deles é o Apolônio de Carvalho, considerado o herói de 3 pátrias. Lutou na Guerra Civil Espanhola. Quando cai a República, depois vai para a França lutar e ele se integra à resistência francesa, tem patente de coronel da resistência francesa e vem para o Brasil lutar contra a ditadura militar. Né? E aí, quer dizer assim, então, esse livro, ele, quer dizer, não falo sobre o Apolônio de Carvalho, que aliás precisa ter a história dele contada, né? Na verdade, ele tem um livro de memórias dele, mas ele precisa ter a história dele contada por alguém. Tantas outras pessoas também, como o Almirante Aragão, pouquíssimas pessoas conhecem, né? E outros militares, Sérgio Macaco, que não explodiu o gasômetro em 68 a mando daquele facínora do Fournier, que queria matar 100 mil pessoas, botar a culpa na esquerda. Né? E ele foi um militar que disse não. Então, essa questão, eu pesquisei muito sobre a Guerra Civil Espanhola, porque ela une os personagens, né, dessa história aqui, e aí eles, a partir disso, aí tem um casal principal lá, que até namora, vive um romance a partir, porque os dois têm algum tipo de ligação, eu não vou contar qual, obviamente, mas eles têm uma ligação com a Guerra Civil Espanhola, eles acabam se aproximando. Então, assim, é bom pesquisar e é bom divulgar todo. Tem um livro meu que está inédito, né, que eu vou ver se publico daqui um ano, 2, que fala sobre a ditadura militar no Chile. Né. O próximo, eu estou com 4 anos de pesquisa já para começar um livro novo, que fala sobre a luta contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Então isso tudo precisa ser divulgado, porque o fascismo está aí hoje. Aí, ó, a gente vê essa gente querendo dar um golpe de Estado, até chamar extraterrestres, estão chamando para dar um golpe ali no Brasil. Essa gente enlouqueceu. Então é preciso divulgar todos os textos possíveis, por e-mail, por carta, no bate-papo como a gente tem feito aqui, os professores nas salas de aula, com o vizinho. Eu acho que o importante é a gente divulgar tudo que for possível. Vocês falaram um ponto importante, na verdade eu até escrevi uma nova pergunta durante isso, que é essa questão da imaginação como um território de privilégio. Né? A gente sabe que existe um império da lógica muito forte operando na literatura e sempre existiu na trajetória da literatura a ideia do romance proletário, que é condição de realismo. Existe uma condicionalidade no realismo para esse sujeito que é proletarizado, esse sujeito em situação de margem, ao passo em que existe um imenso movimento, e sempre existiu esse imenso movimento de reivindicação da imaginação por conta desses sujeitos. Então, de que forma essa autoficção opera nessa reivindicação da imaginação e como isso afeta essa condição de produção de algo contrário à realidade estatal, algo contrário a essa exigência do real, como que essa condição de imaginação opera? Bom, o historiador tem vício que é achar que aquilo que ele estuda é o que explica o universo. Você vai lá defender, desde quando você começa a fazer seu projeto de pesquisa, você escolhe, faz um recorte, ali tudo no mundo converge para aquilo, ali é a origem de tudo. Então, se vocês me perguntarem, eu vou dizer lá que as autobiografias constituem a tradição de liberdade do mundo moderno, por exemplo. Sem elas não teria havido o abolicionismo, o movimento abolicionista, a circulação de ideias abolicionistas teria sido outra, totalmente diferente, enfim. Mas
Um desses vícios de achar que o centro do universo em relação à imaginação é dizer que sem as autobiografias escritas por homens e mulheres escravizados nesse período, a chamada literatura negra estadunidense, por exemplo, né, ela teria tido um outro caminho, muito diferente desse que a gente conhece. É só pensar nos principais nomes dessa literatura, né? Toni Morrison, Alice Walker, James Baldwin, Zora Neale Hurston, James Weldon Johnson, são esses autores clássicos, né? Da primeira metade do século XX, da virada da segunda metade do século XX, enfim, que constitui esse repertório de fato de uma literatura muito inovadora, muito competente, qualificada e que tem um impacto muito importante na história da literatura. E que são autoras e autores que são inclusive conhecidos pelo seu experimentalismo no campo da imaginação, né? Isso que a gente está chamando de imaginação. Pensar uma Toni Morrison, por exemplo, né? Com o seu romance mais conhecido, que é Amada, em que ali você tem se é possível dizer, uma protagonista, né? Uma mulher escravizada que foge, todo o enredo é a fuga da escravidão, só que as imagens que ela constrói, a narradora, né? Constrói nesse texto, elas são imagens fantásticas, imagens que não estão amparadas na realidade, embora partam da realidade, mas distorcem a realidade, né? A descrição que ela dá para processos que são muito violentos, a partir disso que ela própria, Toni Morrison, chamava, né? De como dizer o que é possível ser dito, né? De como narrar aquilo que quase não sai, né? Quase não tem como sair, tamanho, a violência mental. Então, eu diria que esses textos que estão aí no livro, que não estão também, essa autobiografia ela teve, no momento em que ela circulou, e foi uma história totalmente, de fato, depois apagada, como se nunca tivesse existido, né, essas autobiografias. Elas têm um papel ali, inclusive, de fundar uma capacidade imaginativa, literária, né, que vai se desenvolver, vai se transformar posteriormente ao longo do século XX. Mas tem uma coisa interessante que o Thiago falou que eu queria comentar. Esses textos, as autobiografias, quando eu comecei a trabalhar com esses textos, pouca historiografia, poucos estudos historiográficos sobre autobiografia. Onde estava a maior parte? Aí é uma questão disciplinar. Onde estava? Na teoria literária. Então, em Cuba, nos Estados Unidos e alguns estudos do Brasil, é sempre no campo da literatura. Isso me deixou uma questão, porque eu estava vindo da história e tinha questões historiográficas desse texto. Então, cadê onde encontrar essa referência, né? E aí é lembrar que no século XIX, a literatura, o estatuto da literatura em relação da história, embora hoje, o começo da sua fala já foi desfazendo essa fronteira, né? No século XIX, esse estatuto de verdade e ficção são quase uma oposição distante. Assim. A história é a verdade objetiva, é aquilo que está nos documentos oficiais, é escrita a história, é o peso, a história com H maiúsculo. E a literatura é o que não é verdade. A literatura é a mentira quase, né? A fantasia. Então é uma oposição muito que hoje essa fronteira já é muito mais dissolvida, né? Então tem uma razão de ser do porquê que as autobiografias de senhores escravistas, desde o século XIX, já eram entendidas como documento histórico, como estatuto de documento histórico, porque elas, na sua produção, tinham ali a força de quem escreveu como detentor da objetividade, da verdade, do documento histórico. E as autobiografias de escravizados, gênero literário. Dizer isso hoje não desqualifica, muito pelo contrário, só fala justamente de dizer, olha, além de serem documentos históricos, também são documentos literários. No século XIX, dizer que era só gênero literário era desqualificar esses textos, era retirá-los do campo, inclusive que o documento tem de comprovar alguma coisa, comprovar violência, comprovar... Porque imagina, se as pessoas citam
as famílias dos seus chamados proprietários, descrevem as situações de violência, né? E só para fechar essa minha resposta, Margaret Atwood, quando ela escreve o conto da Aya, que hoje é hoje não, né? Desde os anos 70, é alguma coisa que é conhecida por muitas pessoas, em muitas entrevistas ela já disse que se inspirou nas autobiografias de escravizados. Então não é incomum quem conhece alguma coisa de escravidão reconhecer naquela construção, naquela imaginação incrível que essa autora construiu, muito dessa base da real, da vida real, da reconstrução. A violência, ela de certa forma, assim, ela não vejo assim, muito uma certa dificuldade de ser contada, né? Você pega o Jorge Amado e Tocaia Grande, assim, uma história ultra violenta, assim, e a gente não precisa ir muito longe não aqui, ó. Aqui é o resultado da violência. Aqui em cima da gente, aqui a bandeira da Marielle, sem terra aqui também, que vivem sendo massacrados, né? Então, assim, a violência, eu acho que ela é fácil de contar, embora ela seja muito ruim, né? Mas a gente precisa contar. Então, o Hemingway, ele costuma dizer que ele conta a história do tempo dele, eu conto a história do meu tempo, do nosso tempo, né? Porque a gente vive essa violência. Então, penso que não, eu estou até assim, é fácil escrever, de verdade. Eu não acho que seja difícil escrever a violência, mas é difícil falar dela. Porque, assim, quando fui repórter policial, né, eu comecei a querer largar aquilo quando eu vi tanta coisa ruim, né, e precisava narrar, precisava contar para os leitores, tinha que contar aquelas histórias todas lá, e não é fácil, quer dizer. Então a violência, ela está em todos os cantos, assim, muito complicado mesmo. Bom, vou fazer uma fala um pouquinho longa agora, mas eu vou tentar organizar algumas coisas, né? A ideia do realismo e como o realismo serviria a causa do realismo, e a ideia da ficção como lugar da invenção e essa autoficção que poderia ser o lugar da invenção. São muitas questões que eu posso partir desde vou tentar chegar numa fala muito longa. Vamos lá. A autobiografia canônica, dessa que a gente conhece, sem entrar em grandes especificidades, ela é a do Rousseau, é o paradigma do Rousseau, né? Do homem moderno. O homem moderno era um homem, embora o Rousseau fale na proposta que ele anuncia que vai fazer, ele mesmo não consegue se dar conta da possibilidade da escrita do eu, né? Do eu único. Né? Então essa que é a ideia. A autobiografia seria essa escrita que você fala sobre você, que você atesta ao fim que aquilo que está escrito é verdade e é você, e portanto seria um texto que apreende um eu. Para isso a gente tem que conhecer a gente de uma forma completamente transparente, e esse eu tem que ser estável, né? A gente poder fechar ele num livro. Bem, aí temos um problema, porque paradigmas mais contemporâneos desde Marx e Freud, são dessa não unidade do sujeito, né? Então, quando Marx vai lá e fala do materialismo histórico, ele está dizendo, olha, você não é autônomo, você está dentro já de uma teia social histórica que meio que determina você não tem essa unidade toda, essa autonomia toda, assim, não é senhor de si completamente, né? Quando Freud vai lá e fala assim, ei, sabe aquele negócio que você repete a vida inteira? Sabe aquela sua hesitação? Sabe aquela coisa que vem e você não controla? Sabe quando você reage de uma forma X? Sabe aquele sonho? É que tem um inconsciente que você não sabe o que é. Então tem uma parte grande aí de você que só aparece em determinadas situações e você não entende. Ou seja, que eu é esse que você compreende dessa forma. Aí depois a gente pode ir lá no Foucault, quando, né, fala também do poder, da civilização dos corpos e como tem todo um poder que faz você agir de certa forma e por aí vai.
A gente pode ir na linguística sociriana, entender que o signo não é transparente, que a gente não entende um ao outro, que a língua produz realidade, portanto a gente não consegue pensar fora da língua e, portanto, então, toda a imaginação que a gente tem está determinada por uma instituição fascista que é a língua, a primeira instituição fascista que a gente tem. Bom, se a gente não é... aí vem o grande marco depois, né, que é o feminismo, que fala que o gênero é uma performance, você não é aquilo, você pode então mudar a forma de você ser no mundo. Isso desestabiliza o eu. Se esse eu é instável, como é que eu produzo um livro duro e falo, esse sou eu? Como trazer então para uma autobiografia que entende esses problemas, como trazer isso para uma escrita autobiográfica? Né? Que trabalhe com esse eu que não é uno, com esse eu que é instável, com esses vários eus, que não tem um eu essencial. É um eu atrás de um eu, atrás de um eu, atrás de um eu, máscara atrás de máscara, atrás de máscara, atrás de máscara, atrás de máscara. Então não existe esse eu? Pode ser que exista, mas ele é inapreensível em sua totalidade. E é esse que é o problema. Como trazer isso para o texto? Ou seja, como não fazer um texto totalizante do eu, para ele ser, então, assim, mais fiel à realidade do eu. Né? Ou seja, a autobiografia que totaliza o eu era uma grande ficção. Porque no fundo ela quer vender o eu, ela quer dizer qual é o eu. Eu também quero, só que eu entendo que é uma versão. Aquilo que eu estou fazendo é uma autobiografia de alguma forma, mas é uma das minhas versões que vocês podem ter acesso. E se vocês lerem meu livro, vão ser pelo menos 2 versões que vão dialogar. Né? Então acho que tem uma questão, essa que é muito importante. Tem gente que chama a autoficção de autobiografia pós-moderna ou autobiografia contemporânea, que seria essa autobiografia que não pretende totalizar, não pretende universalizar, que se pretende sim parcial, que entende que esse eu é uma performance, e aí só vai ter mais uma de suas versões. Quando eu fui escrever meu texto, eu comecei a tentar evitar o eu, mas a língua não deixa. A língua não deixa, e olha o problema, a língua não deixa que eu seja múltiplo. Aí eu comecei a usar, em vez de ser, estar, para dar a ideia da transitoriedade. Aí eu comecei a fazer fragmento, para que não se encaixe tudo, para você não tentar ter um Tiago cristalizado. Aí o meu fragmento termina no meio da palavra, para que você tenha dúvida e você, leitor, possa agir e possa modificar esse Tiago. Aí eu trouxe e-mail, teoria, invenção completa, desenho, pessoas falando de Tiago para ter outras versões. E cada um desses textos, cada um desses tipos textuais são versões de Tiago. Compreende? Quando eu tento dar conta da complexidade do eu contemporâneo, eu tenho que abrir mão da ideia do real apreensível. Aliás, do real. Eu só posso trabalhar com uma certa apreensão de realidade. E assumo isso como uma versão possível. Ou seja, eu vou falhar. E é isso aí. Não tem muito jeito. Aí, sobre a ideia do realismo enquanto operação no real para alterar e coisa e tal, eu não sei, de fato, eu não sei se a história consegue comprovar que isso dá certo. E aí, se a gente não é... E aí, voltando também, dentro desse paradigma, que é o paradigma racional, moderno, se a gente não é um ser de fato racional, porque nós não somos, nós somos também, em alguma forma, mas a racionalidade é uma ficção, né? Por que não usar dos artifícios da sensibilidade para pensar a crítica, pensar, enfim, entendeu? Em vez de eu fazer um manifesto, eu trabalho de uma forma sensível, né? A gente é muito mais afetado pelo que a gente gosta, se emociona, tem raiva, chora, tem medo, do que aquilo que manda a gente fazer algo. Mandar a gente fazer algo é fadado a dar errado, não costuma dar certo, a gente não faz, né? Fora que a ideia que eu vou conscientizar você supõe que eu sou superior a você. Em vez de trabalhar com realidade, pensar como é que a gente vai construir um diálogo em que as pessoas se identifiquem e assumam, e é esse que é o grande lance, elas constroem a própria realidade. Então, qual é o material, como é que a gente vai trabalhar de certa forma para que a pessoa se sensibilize
reinterprete o mundo a partir do olhar e das experiências dela, e aí sim ela produza a agência dela, as ações políticas dela e por aí vai. Acho que esse é o grande ponto, que é um ponto difícil. E aí eu lembro do Barthes, quando ele fala de literatura, e é muito difícil conceituar literatura. A melhor conceitualização de literatura que eu conheço é aquilo que as pessoas chamam de literatura em determinado momento. É aquilo que o autor diz que é literatura, o leitor concorda que é literatura, a editora publica como literatura em determinado momento. E aí, ao longo da história, vai mudar o que é literatura. Mas o Barthes fala uma coisa interessante, fugindo desse conceito um pouco mais formalista, mas é interessante quando ele fala que a literatura talvez seja a traição, acho que não sei se é bem a traição do signo, mas é basicamente isso. Em vez de falar pedra, eu subverto. Tá, então, em vez de eu falar da loucura, eu tento mostrar a loucura de alguma forma. Porque o signo, ele finge que é transparente, mas ele não é. Eu falo, cadeira. A gente vai ter... Se isso aqui tem 100 pessoas, vai ter 100 versões de cadeira. Tá? A gente só consegue combinar entre a gente, por meio de uma ficção, que cadeira é uma coisa que deve ter 4 pernas, algumas têm uma só. Mas mais do que isso é impossível. Então a gente tem só o mínimo necessário para a gente poder ter algum consenso, para poder tomar decisão e não ficar louco aqui, cada um fazendo o que quer. Mas é uma ficção, a gente combinou isso, está combinado, tá? Cadeira, se eu falo com uma outra pessoa que não faz parte dessa combinação, ela não sabe o que é. E aí não vai para frente a história. Então nessa ficção que é operacional, que é a ficção útil, que a gente combina, como é a Constituição, uma ficção, a Constituição inclusive é um livro, né? É uma ficção. Como é que a gente vai trabalhar com ficções para que a gente possa alterar? E aí eu acho que trabalhar o sensível é uma forma muito interessante de chegar nos lugares. Portanto, a ideia toda é o seguinte, o realismo se beneficia das invenções todas. Né? Se eu vou falar, posso falar, aqui está quente, mas eu posso começar a falar da umidade, do suor escorrendo e por aí vai. E aí cada um vai pensar e vai lembrar da própria experiência de suor escorrendo, cada um vai começar a ficar meio claustrofóbico, cada um vai começar a suar. Se eu falar que está quente, não vai. Sobre a questão da violência, e eu entendo a questão da violência e da impossibilidade, né? Porque, de novo, a língua tem restrições, ela não permite tudo. A questão da violência, acho que vem muito quando a gente pensa no Holocausto, né? Tem aquele texto, né? Como falar depois de Auschwitz, né? Tem o texto do Adorno, por aí vai. É porque nenhum texto, nenhuma linguagem é suficiente para uma experiência de violência como o Holocausto Negro, como o Holocausto. Não tem essa linguagem. Não existe isso. É impossível que uma pessoa que perde um filho ou uma chacina que acontece em determinada comunidade, é impossível que eu consiga chegar no âmago dessa violência por meio de uma linguagem. O que a gente tenta fazer? Ir por meios tortos para trazer a sensação, mas não é trazer, eu vou trabalhar em vocês, leitores, as sensações de perda, de medo, de violência que vocês já tiveram. Então, o que eu vou tentar fazer em vez de narrar a realidade, para chegar mais próximo dessa realidade, eu vou usar um subterfúgio, talvez de criação, para que eu consiga despertar nos meus leitores esse medo, esse sentimento de violência, esse sentimento de desterro, de desenraizamento. Isso é o máximo que eu acho que eu posso conseguir. E tem uma coisa interessante nisso, que os meus leitores são coautores desse texto. Meu texto não é meu, o texto é de todo mundo. Depois que o texto sai, ele é de vocês. E eu, enquanto um escritor não totalitário, eu deixo todos os espaços, eu tento dar o máximo de espaço possível para que vocês ajam sobre ele. Para que vocês construam, completem eles com a própria experiência de vocês. Acho que essa vai ser a última pergunta, por conta do tempo. Mas qual que é a tensão e a dinâmica entre escrever sobre autoficção e escrever autoficção? Essa é pra mim. Então, gente, é porque esse livro ele é resultado da tese
que eu fiz, que era, em linhas gerais, falar sobre escrita de si, autoficção e por aí vai. Quando eu cheguei no doutorado, tinha um projeto extremamente duro, normal, daquela forma que todo mundo conhece, chato pra caramba, que ninguém vai ler. A minha orientadora, logo no início do doutorado, eu lancei um livro de contos, chamado Petalumo, e a minha orientadora leu e gostou. E ela falou assim, pô, Thiago, por que a gente vai fazer uma tese tradicional, dura, se a gente pode usar esse tipo de texto que você tem? E aí é uma coisa interessante da literatura, de novo, né? Que é uma escrita sexy, uma escrita que seduz, que não é a escrita da tese normalmente. Porque a escrita sexy vai produzir em vocês sentimento. A escrita não sexy não vai. É muito mais fácil prender vocês por meio de uma escrita sensual do que não. Bom, isso um alemão de 60 e poucos anos falando pra mim, né? Que trabalha só com teoria dura, né? E aí a gente ficou pensando, então a minha tese toda foi basicamente pensando qual é o formato de escrita que eu vou fazer. Tá? Na PUC do Rio já tinha algumas experiências de escritas literárias e tese, mas normalmente era o seguinte, metade era um texto teórico duro, a outra metade era um romance. No meu não, tinha que ser um texto só, essa era a minha ideia. Por quê? Se eu vou defender que essa ficção e essa não ficção não são tão distinguíveis assim, como é que eu vou separar? Eu preciso defender e mostrar que é possível isso, né? E aí vem o método que a gente teve que usar, né? Uma epistemologia construtivista que entende que o objeto não existe, o objeto é uma construção do observador. São versões, né? A cadeira, que eu dei um exemplo, né? Você fala da cadeira e todo mundo fala da cadeira, vão surgir 100 cadeiras diferentes. Em vez de falar da cadeira, eu falo de mim e do processo de construção desse objeto. Isso inclui lugar de fala, explicar quem é, como é que eu penso, como é que eu nasci, como é que não sei o que, e a partir daí como é que eu enxergo o mundo e como é que eu construo esse objeto, né? E para isso a gente teve que usar uma outra coisa que seria ser observador de segunda ordem. Tiago observando Tiago, escrevendo uma tese de doutorado. Então, esse texto é isso, eu, e isso também é interessante, não existe, então, nessa concepção, não existe a autobiografia ou a autoficção. Toda escrita de si vai ter que pedir e exigir do autor a sua própria escrita de si, o seu próprio formato de escrita de si. Porque cada um tem as suas próprias questões, os seus próprios problemas e sua própria visão de mundo. Muito mais interessante do que a autobiografia tradicional, que exige certas coisas. Eu só não falei naquele momento, né, que teve um movimento na França nos anos 60 da nova história, né, que foi incorporar narrativas, ou seja, métodos da ficção para a história, para a historiografia, e também na própria ideia da metanarrativa historiográfica, né, que basicamente um texto de história, um documento, é um texto sobre texto, um texto sobre texto sobre texto, a partir do momento que a pessoa que experienciou de forma direta não está viva, né? Então a história também é uma ficção no momento que ela é um texto sobre um texto, sobre outro texto, sobre outro texto. Olha quantos textos passaram para a gente poder produzir um texto historiográfico também. Dessa forma, bagunço tudo de novo, e é isso aí. Acho que a gente passa para as perguntas. Alguém tem alguma colocação? Boa noite, salve Apolônio de Carvalho, né? Um daqueles que pôde matar um fascista, não é pouca coisa, né? Mas fazendo uma pergunta para vocês, é um pouco isso, assim, ouvindo vocês falarem, comecei pensando sobre onde está esse local dos corpos negros conseguirem contar suas próprias histórias, a gente que é marcado muito por traumas, não tem uma autoconfiança para poder escrever o texto, não tem um lugar que dá voz a essas pessoas, né? Eu tive a oportunidade de estar na mesa da manhã hoje, porque eu sou professor aqui do município, e a Ariane Schwartz falou da falta de negros naquele espaço que tem que pagar, e na Flip como um todo, né, que é um evento muito paulistano, branco e tudo mais, né? E como a gente consegue construir essas histórias, né? Visto que os corpos negros são muito marcados pelos traumas, pelas dores, né? Se a gente for falar aqui só de morte pela polícia, nesse último ciclo aí do governo Bolsonaro, né? O que a gente sabe sobre a Ágata, que foi morta, o que a gente sabe sobre o Marcos Vinícius, o que a gente sabe sobre Marielle, é muito mais sobre o trauma do que sobre suas histórias pregressas, né? Muito mais sobre esse assassinato traumático do que o que eles fizeram em vida, o que eles cultivavam, o que eles gostavam, né? Então, acho que essa pergunta está mais para o Rafael, mas para a gente conseguir pensar sobre isso tudo, né? E também, da demais, é a gente conseguir
pensar assim, é preciso um distanciamento histórico, um distanciamento emotivo para a gente contar uma autobiografia, ou a gente consegue falar, né? Por exemplo, na minha família, eu não consigo contar a história dos meus tataravós para trás, né? Todos eles já passaram por traumas de escravidão e tudo mais, e eu não consigo chegar a essa história, né? Meu bisavô foi jogador de futebol, e de lá para cá, um novo trauma se inaugurou, porque nem meu avô, nem meu tio conseguiram ser jogadores de futebol, então, para contar a história dos meus familiares, eu acho que é até melhor outra pessoa que não esteja tão inserida nessas questões, né, nesses detalhes, para conseguir contar uma história tão rica, né? E aí é a mesma coisa, né? Eu consigo falar muito mais sobre as ocupações que participei, as pessoas que conheci, do que conseguir pensar no meu eu nesse mundo e todas essas questões da minha família. Então, eu não consigo responder. Pedro. Tem um detalhe desses... É um detalhe, né? É um detalhe que é fundante dessas autobiografias todas. Todas foram prefaciadas por homens ou mulheres brancas, essas autobiografias. Todos. O espaço autobiográfico, né, do Philippe Lejeune, lá o historiador francês, a construção desse espaço autobiográfico foi feita, no caso dessas autobiografias, pela figura chanceladora, legitimadora do homem branco ou da mulher branca, abolicionista, que escreveu um prefácio, olha que interessante, todos eles um prefácio dizendo: confio nessa pessoa, tudo que ele relata, tudo que ela relata é verdade, ele passou por isso, fui chequei as informações, né? Tenho uma checagem no prefácio, quer dizer, tem uma voz autorizadora, legitimadora para aquela voz que vem depois. Então, é muito importante isso que o Thiago falou a respeito da impossibilidade de um texto autobiográfico apreender a totalidade de um eu unidiviso e constante, porque essas autobiografias, elas são textos com muitas vozes, não é a voz só da pessoa que viveu a escravidão e que está relatando a sua história, né? Esses textos passaram por, eles foram revisados, eles foram de alguma forma formatados, né, por quem editou, a partir dos critérios de quem editou, pensando no público por onde circularia, né? Então há uma própria ideia de que mesmo essas autobiografias, quer dizer, não tem, se essa experiência ela é tão marcante, né, numa sociedade escravista, ela continua sendo a da voz que precisa ser autorizada, da voz que precisa... Veja só, os textos, por que os abolicionistas tinham interesse nessas autobiografias? Porque quem subia no púlpito para defender o anti-escravismo, para construir uma consciência escravista, eram os abolicionistas brancos. Embora muitos desses autores foram abolicionistas, fizeram conferências com centenas de pessoas, circularam, eram peregrinos da liberdade, como muitos se referiam, mas quem subia no púlpito, na praça e falava, construía, era geralmente um homem branco, batista, metodista, de alguma confissão religiosa nesse lugar. A partir do momento que esses textos eles começam a circular, a experiência em primeira pessoa que está no texto, ela passa a ser referência de quem está falando. Então, olha, a escravidão é ruim porque o Solomon Northup, por exemplo, que escreveu 12 anos de escravidão e virou filme, ficou mais conhecido, ele diz que viveu isso, viveu dessa forma, foi isso que ele sentiu. Então vejam, ali esses textos começam a funcionar como uma espécie de matriz referencial para o discurso do homem branco que está lá falando no lugar dele. Ele não sobe no púlpito, mas o seu texto sobe já formatado, revisado, autorizado e legitimado pela voz. Bom, não é preciso ir longe pensar a produção de escritoras e escritores negros hoje, a relação com as editoras, com as grandes editoras, com o mercado editorial e etc. Tudo que, todas as camadas, toda a discussão que foi quando a obra da Carolina passou a ser publicada na companhia, né? Se seria revisada, se não seria, como seria essa revisão, se ia ter a chamada atualização, se não teria, onde ia se perder a voz, onde a voz ia se manter. E aí tem os argumentos dos dois lados, aí tem que revisar e atualizar porque todos os
grandes escritores têm texto atualizado limitado. Ah, mas no caso da Carolina, justamente é ali na não conformidade dela da norma que está o interesse no seu experimento da linguagem, enfim. Então, acho que é uma discussão que todo sujeito que faz parte de algum grupo que é explorado, oprimido, que alça, né, que tem a pretensão de falar sobre si, sobre os seus, de alguma forma, são os desafios que vai viver. E eu faço parte de um grupo de jovens historiadores e historiadores da nova história, etc., embora não sou calmo, mas eu sou tão da nova história assim, América História, legal, que a gente não exorciza a subjetividade. A subjetividade não tem que ser exorcizada da história. A gente tem que desconfiar, porque eu tenho certeza que alguém que está me olhando e acompanhando o meu percurso saberia dizer muito mais sobre eu mesmo do que eu, porque afinal eu não sou o senhor da minha casa, como diria o próprio Freud. Mas eu não faço parte, acho que olhar para essas autobiografias sem exorcizar a dimensão da subjetividade. Interessa, é importante entender a elaboração desse sujeito, dessa pessoa, na sua experiência traumática, na sua experiência, né? E pensar também, por outro lado, ou nesse mesmo caminho, que o livro não é um estudo. Aí parece meu orientador, a banca aqui não pode descobrir isso. Não é um estudo no sentido, peguei 20 autobiografias, abri, fechei, decupei, tirei ali, criei uma série histórica, etc. É um ato de leitura. Se tem alguma coisa nesse livro que eu posso chamar de autoficção minha ou da minha autobiografia, é que ele é resultado de um ato de leitura que é a minha leitura. E ali o tempo todo eu negocio com essas autobiografias, com esses autores, como eu não estou decupando, explicando, interpretando. E aí, só para encerrar isso, Frederick Douglass, que foi um dos maiores abolicionistas, eu estou usando referências estadunidenses porque as autobiografias, todas elas foram publicadas nos Estados Unidos. Mas Frederick Douglass foi um dos maiores abolicionistas do século XIX, o homem mais fotografado do século XIX. Olha que curioso. Um homem negro que foi escravizado. Né? Ele escreveu não uma, mas ele escreveu 3 autobiografias ao longo da vida, em que ele foi, inclusive, mudando passagens, né? E colocando em questão a sua condição no momento em que ele escrevia. Mas ele ouviu de um desses abolicionistas, já na segunda autobiografia, assim: olha, você está interpretando demais a sua história. Né? Você está fazendo filosofia, tá? Conta os fatos que a filosofia eu faço. Foi isso que ele ouviu do abolicionista branco. Fala o que você viveu, o que eu interpreto o que você viveu. Então, de alguma forma, eu tentei, ao longo da escrita desse trabalho, não ser esse abolicionista que está interpretando os fatos que ele me conta. Mas é um ato de leitura, não tem como. Alguém mais? Olá, boa noite, eu sou a Lilian. Eu queria perguntar para o Rafael como é que ele chegou a essas autobiografias e quais foram as dificuldades que ele encontrou nesse percurso, porque a gente sabe que as histórias negras são muito invisibilizadas, né? São muito difíceis de serem contadas, especialmente por pessoas pretas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. Eu vou comprar o livro depois, mas eu queria ouvir como é que foi esse processo antes. Obrigada. Teve nenhuma grande coisa. Foi assim, eu estava fazendo uma disciplina na faculdade, o meu orientador já tinha me orientado numa pesquisa anterior. Tem uma disciplina que se chamava Experiências de Africanos no Tráfico, o professor Dr. Jaime Rodrigues, da Unifesp, escreve uma obra sobre o tráfico de africanos, e uma das aulas era sobre o Henriane, que é um desses autores que eu citei. É um capítulo de um livro chamado Navio Negreiro de História Humana, que foi quando eu conheci, foi a primeira vez que eu soube que alguém que recebeu a escravidão tinha escrito e publicado uma autobiografia. E aí a minha surpresa foi essa de falar, ué, mas como assim? Aí a minha primeira ilusão foi, bom, agora eu vou estudar autobiografias porque finalmente eu vou
saber o que foi a escravidão do ponto de vista do escravizado, e a ilusão biográfica, né? Agora finalmente vou, e aí o desafio foi primeiro superar essa expectativa que foi logo frustrada, né? Porque o texto autobiográfico é tudo isso que o Tiago, tudo isso que o Marco está falando, tudo que a gente está conversando, então não tem nada de a verdade, agora finalmente a história da escravidão vai ser colocada, resolvida e acabada. Mas também o desafio de ser textos em inglês. Eu não dominava a língua inglesa, uma historiografia toda que eu não conhecia. Enfim, eu acho que são de lidar com um repertório que era basicamente da teoria literária, eu sendo aquela formação bem tradicional zona da história, né, de história thompsoniana, história social, etc. Então acho que os desafios foram esses. Agora, isso no trabalho, né? Agora, teve vários desafios humanos nisso, né? Que é, eu sou um homem branco numa sociedade racialmente hierarquizada, estruturalmente racista, lidando com um amplo repertório de tradição de liberdade pautado nas experiências de homens e mulheres negros que vivenciaram essa experiência inominável. Eu acho que isso tive talvez a sorte de iniciar essa pesquisa. Eu já trabalhava no Museu Afro Brasil, em São Paulo, e portanto eu tinha de alguma forma um repertório que me ajudou a entrar nesse universo de uma forma mais amparada e um pouco menos problemática, né? Mas acho que é um pouco isso. Alguém mais? Obrigado por comprar o livro, quer dizer que eu consegui fazer o marketing. Choque aqui. Boa noite, eu me chamo Paik. Eu queria dialogar um pouco com o que o Pedro falou, em torno dessa possibilidade da história de si. Eu sou antropólogo e na minha graduação, há 13 anos atrás, a monografia que eu fiz foi justamente uma investigação genealógica acerca da minha família em torno de entrevistas com a minha avó materna, que era mais antiga viva, e com meu avô paterno, minha avó paterna e meu avô materno, que eram os mais antigos vivos, e análise de documentos, etc., uma tentativa de construir história e memória negra, pensando justamente em 3 questões, né, que apareceram e que eu acho que dialogam um pouco essa questão da possibilidade da escrita de si e a partir da escrita dos outros, né? Uma primeira questão que apareceu é que minha avó e meu avô mentiram, né? Falaram muitas coisas para mim que eram divergentes do que se conheciam sobre eles, né? Não mentiram, isso eu fazia que eu estava mentindo. Mas a questão que se colocou do ponto de vista ético é de que quem pode mentir acerca da minha história, quem pode mentir acerca da trajetória da minha família, se não essas pessoas que vivenciaram essa história. Então, eu acredito que a possibilidade de se reconstruir, de construir uma narrativa, uma história sobre si, seja a possibilidade de, sobre seus semelhantes, seus pares, ter algo potencial, poder político, de luta, de luta contra uma história que é sempre contada sobre nós. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é um fato curioso. Meu avô, Finado Soté, essa entrevista foi feita em 2008, ele contou com orgulho, que ele tinha 74 anos, 77, nossa família, a minha parte da nossa família nunca foi escravizada, porque o meu avô, ele era mercador de escravos. Ele fala com orgulho, né? Força negra e tal, isso aí, nós não éramos escravizados. E isso coloca uma série de coisas acerca também da nossa, dos enquadramentos históricos, da ideia de uma história única da negritude, né? Apesar desse termo ser bem banalizado, mas de uma história única de um só poder existir enquanto necessariamente um ascendente escravizado, necessariamente um tipo de família específica, um tipo de trajetória. Então esse tipo de pesquisa de possibilidade, esse tipo de narrativa de si, possibilita a gente também construir outras histórias e se localizar. Então acho que é uma possibilidade não de autobiografia, mas de autoficção que é relevante, assim. E aí o terceiro ponto, eu acho que entra nesse ponto de uma retomada da história de si. Eu acho que não se trata de buscar um eu único, mas de constituir possibilidades de eu, constituir possibilidades de nós, com impactos sobre a nossa família, sobre a nossa trajetória, né? Acho que uma forma mais comum ou mais normal da gente falar disso é do rap, né?
O rap, quando a gente começa a contar a história da gente, narrar o que somos nós, narrar o Homem na Estrada, narrar a Vida Louca, enfim, narrar o Negão Careca da Ceilândia, né? Que seja, nós conseguimos construir também uma série de conexões, uma série de possibilidades. Isso organiza uma comunidade, isso organiza uma série de percepções, de articulação comum. A história daquele maluco, a história daquela menina é parecida com a minha, com a minha mãe, com a minha irmã. E, no caso da minha família, aconteceu isso, né? Essa escrita dessa etnografia gerou brigas, né, na família, porque havia pessoas que não gostavam do meu avô e ficavam, por que você está entrevistando ele, não sei o que e tal. E ao mesmo tempo, na minha família paterna, gerou também uma grande festa, que meu pai ficou sensibilizado com a história e fez uma festa para o grande, o 13º dele, e fez uma festa para juntar 200 familiares meus num jantar na casa dele, num churrasco, na verdade, na casa dele, que poderiam ter sido mais, não fosse a falta de espaço na casa. Assim. Então acho que a possibilidade de escrever sobre si tem um potencial, acho que para além da verdade, né? Para além da verdade, que eu acho que, enfim, eu queria dialogar em torno disso. Ó, tem uma coisa o Equiano, de novo o Equiano aqui, né? Que eu falei dele já 2 vezes, vou falar a terceira e de repente ele virou uma personagem hoje aqui, decidiu estar presente. Num dado momento, o Equiano, ele diz que nasceu numa região da África Ocidental, foi traficado por criança, sequestrado e chegou no sul dos Estados Unidos. Tem um historiador nos Estados Unidos que encontrou uma certidão de batismo do Equiano, supostamente do Equiano, no estado da Virgínia, no ano em que ele diz que nasceu. E aí isso criou um imbróglio, assim, uma discussão toda, o Equiano está falando a verdade, está mentindo, etc. Porque eu lembrei dessa história, você falando do seu avô, das mentiras, né? E aí uma discussão assim, tremenda das pessoas quebrarem um pau, de ter mesa, um historiador, o outro teórico da literatura, de bater na mesa, ele está mentindo, não, ele está falando a verdade, uma coisa assim. Quando eu comecei o trabalho, o meu orientador falou, e aí, você vai se posicionar onde nessa história, né? Ele viveu isso que ele está falando ou não viveu? Assim, aí eu tinha uma liberdade com o meu professor, eu falei, olha, se eu estivesse escrevendo um artigo para a revista Tititi, talvez isso me interessasse muito, assim, né? Se ele nasceu lá, se ele nasceu aqui, etc. Para mim tem um dado de realidade que ele diz que nasceu. O meu texto, o livro, a tese, não era para provar que o Equiano estava falando a verdade ou não, se ele viu aquilo que ele disse. Tem um fato que esse é inquestionável, que é inegável, que ele diz que nasceu, ele diz. E se aquilo que ele descreveu, né, se encontra com um repertório compartilhado, né, é porque existe uma história compartilhada, que não é só a do Equiano, mas que é a de todas as pessoas que vivenciaram, que se ele não viveu, ele acessou por meio da tradição oral, por meio da memória coletiva. Então, assim, no final, não me interessava muito isso. Eu lembrei dessa história de ouvindo, porque no final das contas, a restituição de humanidade que se dá quando você recupera a sua história para sujeitos que têm a sua humanidade negada, como pessoas trans hoje, vamos pensar que esses sujeitos, né? Pessoas negras, pessoas trans, a construção ao você contar a sua história, recuperar a sua história e dizer aquilo que você escolheu falar sobre si, é restituir uma humanidade também. No museu era isso. Por que no museu, a visita no museu, né, era uma coisa tão impactante? Porque com as crianças, com os jovens, eram as histórias das pessoas que estão representadas no museu que a gente contava e compartilhava, e ali você tem uma figura que antes era uma fotografia, uma pintura, alguma coisa que tem uma humanidade complexa, contraditória, né? Enfim, a autoficção, a autobiografia, a escrita de si também restitui humanidades, né? De alguma forma. Está encerrando, imagino, mas eu só quero fazer um complemento aqui, discordar concordando de Pedro, né? Que a gente só conhece as histórias a partir dos traumas, né? E você comentou que
de certa forma, você tem alguma dificuldade em contar o seu passado, o passado da sua família, mas você conta com uma certa desenvoltura o que você presenciou a partir das ocupações, por exemplo. Eu acho que ninguém melhor do que você tem propriedade para contar essas histórias. Entendeu? Eu acho que você tem toda a propriedade para contar, porque você conhece, você viveu, você sentiu, embora seja dos seus antepassados, mas assim, vem uma carga em cima disso. Então acho que essa é a discordância. Acho que você tem propriedade para contar essas histórias, não só a partir dos traumas que a gente viu na Marielle, enfim, de outras pessoas. Oi? Eu acho que eu vou unir, porque eu concordo, eu acho que você tem... Bom, voltando com a ideia da minha defesa da não objetividade, eu acho que vão ser duas versões diferentes, duas versões que são válidas. E aí, tem um conceito de espaço biográfico que é interessante a gente pensar como essas múltiplas narrativas biográficas, é nesse entrecruzamento de narrativas biográficas que se forma um lugar de construção de biografia, né? Então, é muito rico que a gente tenha essas diferentes narrativas biográficas, que podem ser várias biografias, várias autobiografias, mas também esse espaço da fala que a entrevista, enfim, um documentário que fale, tudo isso que vão trazer versões que vão ser mais ou menos divergentes entre si, vão trazer a complexidade desses personagens, dessas comunidades e coisa e tal. Se a gente não tiver isso, a gente vai produzir uma narrativa simplista, una, facilmente derrubada por fascista, porque é fácil, vira uma ficção fácil, sabe? Parece plano demais, isso não pode ser verdade. Ele não pode ser, ele não era tão bom assim. Não é bom. Mas se você trouxer todas essas camadas, como na família, né, na sua família, que seu avô se orgulhava de repente de estar na linhagem do mercador de escravos, sabe? Se trouxer, e outra parte da família não, se você trouxer isso, a gente consegue construir essa narrativa mais complexa e talvez mais próxima de algum tipo de realidade de fato. Só são contradições quando a gente acha que existe a verdade. Se a gente entende que tem realidades e a gente não moraliza isso dessa forma, não é nem mais contradição. São os possíveis pontos de vista e tem uma coisa muito curiosa dessa história, que acho que para mim o ponto mais interessante foi por que ele dizia uma coisa e por que tinha um outro fato. O fato de ter essas duas produções, ele dizer uma coisa e ter um fato palpável que diz outra coisa, para mim é muito interessante. Fizeram um tônus maravilhoso aqui para a mesa, que foi uma frase que você usou, foi muito interessante, que é: quem pode mentir sobre mim se não eu? E, enfim, isso deu um outro caráter maravilhoso para essa mesa. Obrigada. A todo mundo que participou, e Rafael, Thiago, Marlos, obrigada. A todo mundo que ficou até o fim e que fez perguntas, obrigada. E fiquem aí, porque, enfim, a programação continua. E é isso. Vejam os livros do pessoal ali, por favor. Ali. E é isso, boa noite a todo mundo. Obrigada. Pessoal, Respeitáveis camaradas, neste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar.
todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.